Salve a todos os capazes e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo discorrendo sobre Apocalipse. E peço a Deus que venha abençoar a sua vida com essa palavra, venha trazer entendimento, discernimento na sua vida e que essa palavra seja um despertar para você buscar conhecer a Deus, conhecer os planos de Deus para a humanidade e compreender, entender que Deus está no controle de toda a situação, que Ele está conduzindo a humanidade em tudo aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo, e que tudo foi planejado, que tudo segue um planejamento rigoroso de nosso Deus. Amém? Que Deus abra a sua mente, seu coração, para que você possa compreender as revelações dele. Os últimos vídeos, a gente tratamos do Apocalipse capítulo 20. Hoje nós vamos entrar no capítulo 21, dos textos bíblicos que traz uma revelação assim, incomparável para nós. Então esteja atento para que você compreenda essa revelação na sua vida. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Uma palavra maravilhosa. Hoje estou aqui na sombra do meu pé de ata, um lugar gostoso, e para trazer uma palavra para abençoar a sua vida. A primeira coisa que nós temos de olhar, isso não pode deixar de olhar, são as informações que o texto nos revela, a informação que o texto nos dá. E depois nós podemos nos inserir no cenário do texto bíblico, com o nosso pensamento, com a nossa mente, para que nós compreendamos melhor a revelação bíblica. E assim, quando possível, fazer as conexões bíblicas, os cruzamentos, buscar os contextos históricos da palavra que traz aquele mesmo conteúdo, aquele mesmo sentido, as mesmas informações, né? Porque com outras informações desencontradas não adianta, que não vai dar certo. E esse capítulo 21 é a revelação da nossa vida com Deus, da eternidade com Deus. É algo assim ímpar, porque nós não conhecemos, nós só imaginamos como estar para sempre com Deus no novo céu e na nova terra. E aqui nós temos de ter no nosso cenário uma compreensão, porque aqui se trata depois do milênio. Aqui nós já estamos na revelação pós-milênio, depois que Jesus Cristo já veio, já venceu o diabo, a besta, o falso profeta, já lançou no lago de fogo, aonde já houve o julgamento dos povos, os salvos já estão com Deus. Então, nesse contexto, desse cenário,
da revelação Apocalipse, é que nós temos essa revelação dos novos céus e nova terra com nosso amado Deus. E aí existe algumas linhas teológicas, escatológicas, de pensamento, que dizem que os novos céus e nova terra são aqui na terra mesmo, que nós não vamos sair dessa terra, que nós vamos ficar aqui na terra mesmo. Mas é porque não olha para a informação bíblica, conforme ela é. Porque quando nós olhamos para a revelação aqui de Apocalipse, nós vemos que no capítulo 20, o Jesus ele inicia seu reino de 1000 anos, e ele encerra logo depois, o milênio encerra logo depois ali, que Satanás é aniquilado para sempre e lançado no lago de fogo para sempre. Então ali há um julgamento, e um julgamento das pessoas que não participaram da primeira ressurreição, que é a ressurreição em Cristo. E aí esse julgamento são das pessoas que foram sujeitas à segunda morte, e que ali há muito pouca chance de ser salvo. Mas todos que foram encontrados no livro da vida foram salvos, e os que não estavam no livro da vida foi lançado no lago de fogo, e dali não sai mais. Então, quando a gente olha para o capítulo 20, e a gente vê lá no verso 11, dizendo assim: e vi um grande trono branco, e o que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, e o céu não se achou lugar para eles. Então, veja bem, o verso 11 aqui do capítulo 20, ele nos dá uma revelação que Deus, ao ele vir no seu trono, esse céu e essa terra que nós conhecemos hoje, desse planeta Terra, não comportou a presença de Deus. Então eles fugiram, eles deixaram de existir, eles foram lançados para longe. E é nesse contexto de que essa terra e esse céu não suportou a presença de Deus, e não se achou lugar para eles, que está o surgimento de novos céus e nova terra. Então os novos céus e nova terra não pode ser essa terra reformada igual muitos pensam e ensinam. Isso porque lá no verso 5 do capítulo 21 diz assim: e os que estavam sentados sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O surgimento de novos céus e nova terra vem do contexto lá do capítulo 20, de que essa terra e esse céu existente, que existe hoje, que nós conhecemos, não suportou a presença de Deus, eles fugiram, desapareceram. Então é nesse contexto que surgem os novos céus e a nova terra. E já eu faço tudo novo, já está no contexto dos novos céus e nova terra. Então esse faz tudo novo, são as coisas novas, são terra nova, são céus novos, tudo novo que Deus fez, né? Então esse que faz tudo novo, fez todas as coisas novas, não é reformando a terra antiga, não é remendando a terra antiga, não é adaptando a terra antiga para a presença de Deus, porque essa nossa terra não comporta a grandeza, a presença de nosso Deus. Então não achou lugar aqui nessa terra que se comportasse a presença de Deus, porque Deus ele não pertence a esse nosso universo. A dimensão de Deus não é essa dimensão universal que nós conhecemos, porque essa dimensão universal foi criada por Ele, foi Deus que criou essa dimensão universal. Isso é criação de Deus. Então o Criador não pertence à sua criação, mas a criação que pertence ao Criador. Então Deus ele é de uma dimensão que nós não façamos nem ideia,
Porque se o ser humano até hoje não conseguiu conhecer o universo, não conseguiu conhecer essa dimensão universal, como é que pode imaginar a dimensão da onde originou-se Deus? Então, a grandeza de Deus, o esplendor de Deus, ele é incomparável. Deus é indescritível para nós. Enquanto aqui nessa terra nós estamos limitados pela nossa capacidade e a nossa mente limitada de descrever Deus. Então, tendo esse entendimento, esse conhecimento, nós vamos crer na revelação tão grandiosa que Deus traz para nós aqui no capítulo 21. E ele desce no novo céus, na nova terra, com seu tabernáculo. Isso é a casa dele, a morada dele, que é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a casa de Deus. Então essa terra nossa, ela é incapaz de comportar a Nova Jerusalém. E aí, quando nós olhamos para o verso 16 do capítulo 21, diz assim: e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e seu comprimento, largura e altura eram iguais, e mediu o seu muro de 144 covados. Bom, o que importa aqui para nós são a medida da Nova Jerusalém, do tabernáculo de Deus. E aí, muitas pessoas olham essas medidas que traz aqui, de 12.000 estádios, como figurativa. Isso por quê? Porque não crê na grandeza de Deus. Porque quando nós calculamos essas medidas, e aí você não precisa de ir muito longe para poder fazer conversão de medida, porque a própria Bíblia traz nas páginas de ajuda ali, de medidas e peso, nós temos ali a conversão de estádio para metros. E um estádio são 185 metros. Então, quando nós pegamos esses 185 metros e multiplicamos ele por 12.000 estádios, para nós encontrarmos a conversão para metros, nós encontramos 2.220.000 metros de largura e comprimento e altura, ao tabernáculo de Deus, que é a Nova Jerusalém, a cidade santa. E é onde Deus habita. E não é só onde Deus habita, como ali a cidade administrativa, que Deus administra todo esse universo, toda a sua criação, ali através da Nova Jerusalém, do seu tabernáculo. Então, para ficar mais fácil, a gente converte esses 2 milhões de metros, né, em quilômetros, porque nós vamos encontrar, fica mais fácil a gente trabalhar, nós vamos encontrar 2.220 quilômetros. Então o tabernáculo de Deus, a Nova Jerusalém, ela tem 2.220 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Mas pastor, isso não é grande demais, é uma coisa absurda. É muito grande para nós, seres humanos, mas para Deus, que criou todo esse universo. Deus é o Senhor de toda a criação. Ele criou esse universo que a ciência estima aí em 2 trilhões de galáxias como a nossa. E a nossa galáxia é estimada em 40 bilhões de estrelas como o nosso Sol. Calcula-se que existe aí 8 bilhões 8 milhões de planetas habitáveis como a Terra. Então, quando nós olhamos o tamanho da criação de Deus, o tamanho de tudo isso que foi Ele que criou, porque se nós não cremos que tudo isso é criação dele, porque é a própria palavra dele, a própria Bíblia que é verdadeira, que é a verdade, que nos informa que tudo isso foi Ele que criou. Então, se nós cremos que tudo isso foi Ele que criou, uma cidade de 2.220 quilômetros de altura, largura e comprimento, não é nada para quem criou o universo.
E se você olhar, não é grande demais para ali para a casa, digamos, a casa onde Deus habita e administra toda essa criação, todo o universo. Então, a grandeza de Deus é incomparável para nós. Por isso que muitos estudiosos, teólogos, ficam figurando a Bíblia. Mas nós temos que olhar a Bíblia como literal, porque Deus, ele não complica. A palavra de Deus é para nos dar entendimento, não é para atrapalhar o nosso entendimento. E se a figura, quando nós começamos a figurar, então nós estamos querendo dizer que Deus não está querendo que nós compreendemos a palavra dele. Mas quando nós olhamos como literal e conhecemos a grandeza de Deus, nós conseguimos compreender o quanto Deus pode fazer as coisas e quanto grandioso e maravilhoso Ele é. Então, quando se trata de novos céus e nova terra, não é essa terra reformada, essa terra renovada, não. É novos céus e nova terra. Depois do milênio, nós vamos ser levados por Deus, todos os salvos que foram salvos em Cristo Jesus, vai ser levado para os novos céus e nova terra. Vamos estar ali na presença de Deus, vamos estar ali com a Nova Jerusalém, a cidade santa, a habitação de Deus. E então ali é onde não vai haverá mais morte, não vai haverá mais pranto, mais maldição alguma. Ele enxugará as lágrimas dos nossos olhos e nós estaremos com Ele para sempre. E todos que vencerem, quem vence é quem persevera. Jesus diz lá em Mateus capítulo 24 que todo aquele que... Mateus capítulo 24, no verso, deixa eu ver se eu acho o verso aqui para vocês, para ficar mais fácil. Mateus 24, verso 14, né? Jesus disse que quem perseverar até o fim será salvo. Então, aqui em Apocalipse capítulo 21, no verso 7, está dizendo: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Qual essas coisas que herdaremos? Os novos céus e a nova terra, porque aqui está no contexto de novos céus e nova terra. Aí tem gente querendo ficar na terra. Não, nós não vamos ser levar para novos céus e nova terra, não. Nós vamos ficar aqui na terra. Deus vai cuidar de nós aqui na terra. São tão apegados às coisas terrenas, a essa terra, que não quer ir para o céu para ter uma vida com Deus, onde nada se compara. Mas o lugar reservado para as pessoas que são salvos, para nós, porque eu creio na salvação, é o novo céus e nova terra. É ali que vamos estar com Deus, onde Ele estará conosco para sempre. E Ele vai cuidar de nós, Ele nos levará à fonte da água da vida. Então estaremos com Ele para sempre, de eternidade em eternidade, como diz lá no livro de Daniel, de eternidade em eternidade. Isso é para sempre, nós vamos estar com Deus. Então, tudo isso nós vamos herdar. Tudo isso o quê? Os novos céus, a nova terra, essa vida maravilhosa com Deus, onde não vai haver nenhuma maldição, não vai haver mais nem morte, não vai haver enfermidade, lá não vai haver mais usura, não vai haver mais ódio, lá só vai haver amor. E aí é interessante, porque aqui diz assim, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, verso 7. Ele será meu filho. E quando nós olhamos para a Bíblia e compreendemos o que é ser filho de Deus, ser filho desse ser que existe por Ele mesmo, que é um Deus grandioso que criou todo o universo, e um Deus que é amor. Ele é amor, a natureza de Deus é amor, Deus é amorável, amor, ele pertence a Deus, ele é um atributo de Deus. Então, o Deus amor, Ele será nosso Pai para sempre, eternamente, cuidará de nós para sempre e eternamente.
E ser filho de Deus, do Deus amor, é ter a natureza dele. Então nós vamos ter, porque hoje nós temos o amor de Deus que nos foi dado pelo Espírito Santo. Em Cristo Jesus nós recebemos o amor de Deus que é o Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 5, o amor de Deus, porquanto o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que lhes foi dado. Então, nós temos o amor de Deus como dom na nossa vida. Mas quando nós estivermos com Ele, como filho para sempre, na eternidade com Ele, nós já estamos num corpo transformado, glorificado em Cristo Jesus. Então nós teremos já também a natureza amorável, nós passamos a ser amor também, nós vamos ser pessoas que a nossa natureza é amorável, porque somos filhos de Deus amor, nós passamos a ser também amor. Então tudo que nós vamos herdar de Deus, a natureza dele, que nós herdamos dele em Cristo Jesus, a natureza amorável dele e justa, é incomparável. Então, de tudo que nós vamos ter lá na eternidade com Deus, a presença de Deus, estar para sempre com Ele, é uma coisa incomparável, que nada se pode comparar. Não dá para essa mente medíocre nossa pensar tão grande coisa que é nesse momento agora, mas nós sabemos que é incomparável. Então, quando nós olhamos para o início do capítulo 22, e diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como o cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Veja bem, aqui já no capítulo 22 fala no trono de Deus e do Cordeiro. Dá o sentido que é o mesmo trono, que Deus e o Cordeiro sentam no mesmo trono. Por quê? Porque Deus é Espírito e Deus, ele se faz em um único Deus. São três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia não fala na Trindade, mas mostra três pessoas distintas. Então nós temos a pessoa do Pai, que a Bíblia nos revela, uma pessoa distinta. Nós temos a pessoa do Filho, que é o Redentor, é uma pessoa distinta, ele é o Redentor. Nós temos a pessoa do Espírito Santo, que também é uma pessoa distinta, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas são três pessoas que se tornam um único Deus. Porque Deus é Espírito, e Espírito, eles têm a capacidade de se tornar um. Então, nós vemos ali o trono do Pai e do Filho, aonde senta o Pai e o Filho. Mas nós não vemos o trono do Espírito Santo. Não diz o trono do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que faz parte das três pessoas da Trindade, do Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não vemos um trono por ele. E vemos um trono ali para ele. E quando nós olhamos para João, capítulo 14, verso 16, diz assim: E eu roguei ao Pai, e ele vos dará, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então o Espírito Santo, ele é nos dado para sempre. E isso lá em Romanos, a palavra de Deus vai no mesmo sentido, né? O Espírito Santo que foi dado, e aqui Jesus está dizendo que ele é nos dado para sempre. Então o Espírito Santo, ele está aqui conosco. Ele habita as nossas vidas, isso é a vida de todos que estão em Cristo Jesus, que aceitaram, receberam Jesus Cristo. Isso é todos aqueles que se converteram de fato a Jesus Cristo, porque isso eu tenho pregado, eu tenho voltado a esse tema. Estar em Cristo, ser salvo em Cristo, é aquele que morreu para o pecado com Cristo e ressuscitou com Cristo para a vida com Deus. Então a pessoa morreu para o pecado com Cristo e vive agora em Cristo para Deus. Então a pessoa, quando ele morre para o pecado, ele não tem mais desejo de pecado, ele não tem mais vontade de pecar. Enquanto a pessoa ainda tem desejo, vontade de pecar, é porque ele ainda não morreu com Cristo para o pecado. Ele ainda precisa morrer, precisa de uma conversão verdadeira.
E é só depois que a pessoa tem essa conversão verdadeira, e essa conversão vem do arrependimento, porque não há conversão sem arrependimento. Então, primeiro vem o arrependimento do pecado, a pessoa arrepende do pecado, e aí ele se converte verdadeiramente a Deus, morre com Cristo para o pecado, e ressuscita com Cristo para a vida com Deus, porque quando nós morremos com Cristo, então nós ressuscitamos também com Ele. Está lá, capítulo 6 de Romano. Quem vai lá, eu peço que todos dêem uma boa lida no capítulo 6 de Romano, porque é muito importante. E então aí depois que a pessoa morre com Cristo para o pecado e passa a viver com Cristo para Deus, essa é a forma de negarmos a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir ao Cristo. Então nós já estamos seguindo Cristo. Essa é a única forma do novo nascimento. Quando nós negamos a nós mesmos, tomamos nossa cruz e seguimos a Cristo, porque nós já morremos para o pecado com Cristo e ressuscitamos com Ele para a vida, nós já passamos pelo processo do novo nascimento. Então agora nós já somos filhos de Deus em Cristo Jesus, porque nós nascemos com Cristo, no Espírito de Cristo, para Deus. E é o que está lá em João capítulo 1, verso 12, todo aquele que aceitou Jesus Cristo recebeu-lhe o poder de ser feito filhos de Deus. Então já somos filhos de Deus. Mas só vamos experimentar essa vida como ela é quando nós estiver no céu com Deus. E aí é muito importante nós compreender essa questão do Espírito Santo, que foi nos dado para sempre, porque o Espírito Santo não está lá no trono com o Pai e com o Filho, mas o Espírito Santo ele está no salvo, ele está conosco. Por quê? Porque ele nos foi dado para sempre. Então o lugar do Espírito Santo vai ser sempre e eternamente na nossa vida. Então nós vamos ter na eternidade com Deus o Espírito Santo de Deus habitando a nossa vida para sempre, porque ele foi nos dado para sempre. Então lá no céu não tem um trono para o Espírito Santo, tem um trono do Pai e do Filho, que a Bíblia revela, mas o Espírito Santo, nós somos o trono do Espírito Santo, nós somos a casa, a morada do Espírito Santo, que é Deus habitando a nossa vida em Espírito, que está lá em Efésios 2, 22. E em vários lugares, Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que nós somos templo de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Então, na eternidade, nós vamos ter essa graça do Espírito Santo estar agora na nossa vida, na sua plenitude. Porque aqui nós temos o Espírito Santo, mas não na plenitude, porque aqui nós temos... nós somos espírito, alma e corpo, né? Bem definido, começa do espírito na hierarquia, né? Espírito primeiro, depois alma e depois corpo. Então o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele faz um com o nosso espírito, que o espírito eles são seres que se autocumprimentam. Então o Espírito Santo, ele se faz um com o nosso espírito, nós tornamos um no Senhor. 1 Coríntios 6,17, né? Quem está no Senhor são o mesmo espírito nele. E o próprio Jesus, no capítulo 17 de João, ele ora a Deus, pedindo a Deus, que é o Pai, que nós sejamos um nele como ele é no Pai. Então, aqui nós temos essa presença do Espírito Santo sendo um conosco no nosso espírito. Mas quando nós tiver nosso corpo transformado, nós deixaremos de ter essa hierarquia de espírito, alma e corpo. Nós teremos só uma pessoa que é num único corpo, e o Espírito Santo habita em todo nós. Então há uma plenitude lá na eternidade. Com Deus nós temos a plenitude de Deus na nossa vida, do Espírito Santo dele na nossa vida. Então, você já pensou aonde nós vamos ter para sempre a plenitude de Deus na nossa vida? Não está na Bíblia, mas eu vejo assim, eu gosto de visualizar as coisas.
e me colocar no cenário. Eu vejo que lá na eternidade com Deus, novos céus, na nova terra, as palavras não vai fazer tão sentido, porque só de olharmos um para o outro, nós vamos saber o sentimento da pessoa, o que ele sente, o que ele quer, a felicidade dele, e tudo isso é uma grandeza para a nossa vida, porque nós estamos recebendo a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus em toda plenitude na nossa vida. E aqui, por exemplo, nós temos segredo, os casais, o marido tem segredo da mulher, a mulher tem segredo do marido, e um esconde a coisa do outro, mas com Deus não existe segredo, porque Ele sabe tudo que está dentro de nós, tudo que nós fez e ainda vamos fazer. E quando estivermos lá no céu, todas essas coisas são descobertas. Por quê? Porque não haverá mais segredo. Lá no céu não vai ter segredo. Nós olharmos um para o outro, nós vamos conhecer a felicidade, o prazer, o amor que existe um no outro, só de olhar, porque o mesmo Espírito que está num é o mesmo Espírito que está no outro. Então isso é maravilhoso, é grandioso. Nós vamos ter uma vida tão gloriosa com o nosso Deus, porque Deus é glória, é poder, é amor, e Deus é tudo, e Ele é o Todo-Poderoso. Que a paz de Jesus Cristo esteja com vocês, que essa palavra possa edificar a sua vida, e fique com Deus.